Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com um novo vídeo, uma nova apresentação do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje, que é dia 12 de março de 2022, nós consultamos mais uma obra do Espírito Emmanuel, que é Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o Espírito Emmanuel, em seu breve comentário, interpretando os textos bíblicos, e ele cita uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 8, que ele deu o título de Bases, mostrando que tudo na vida precisa de uma base, que ninguém pode construir nada sem uma base. E a base que ele apresenta aqui, simbolicamente, é a base uma das bases do ser humano, das virtudes, que é a humildade. E quem mais deu o exemplo dessa grande virtude foi Jesus de Nazaré. E ele cita a passagem aqui em que Jesus lava os pés dos discípulos. E um deles, conforme está escrito, Pedro se recusou. E o texto, vamos ler o texto, que é muito curto, muito breve, para termos um entendimento melhor do sentido dessa base que é a verdadeira humildade, simplicidade do Cristo. E diz aqui o evangelista que registrou o episódio na época. Ele diz: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, nunca. E então respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, Pedro, não tens parte comigo. O que quis Jesus dizer com esse texto, com essa passagem do Evangelho? Pedindo a Pedro para lavar os pés de Pedro, para dar uma grande lição de humildade, mas não de humildade de simplicidade aparente, mas de humildade verdadeira, autêntica, porque tudo o que o Cristo exemplificou foi autêntico e nada foi de aparência, porque a aparência em tudo se prende à hipocrisia. Jesus não teve nenhum laivo, não apresentou nenhum sinal de hipocrisia. Era sincero do começo, ou foi sincero do começo da sua missão até o final. E até que ele combatia, ninguém melhor do que ele, combateu a hipocrisia dos sepulcros caiados daquela época, como ele classificou os judeus, inimigos da doutrina dele, quer dizer, os fariseus daquela época. Ele combateu dizendo que eles eram sepulcros caiados, muito bonitinhos por fora, mas podre, na linguagem do Evangelho, por dentro, mostrando que a maioria das criaturas humanas preferem as aparências e não o miolo, mas Jesus valorizou o miolo e não as aparências. E então, voltamos, disse-lhe Pedro no diálogo, após Jesus haver lavado os pés dos demais apóstolos. E Pedro então teve uma interpretação diferente e disse, nunca me lavarás os pés. Por quê? Porque Pedro era discípulo, abaixo do mestre, e não se achava em condição
de Jesus lavar os pés dele. Ao contrário, Pedro também, dentro da sinceridade, dentro da honestidade dele de espírito e de apóstolo, ele achava que era muito. Ele é que devia lavar os pés de Jesus, e não o contrário, dentro também da humildade de Pedro, e dentro também da compreensão que ele tinha das suas limitações. E então o Espírito Emmanuel, em sua breve crônica, interpretando esta passagem do Evangelho de João, ele diz: é natural, vejamos, antes de tudo na resolução do Cristo, ao lavar os pés dos discípulos, vemos aí uma demonstração sublime de humildade santificante. E continua o Espírito Emmanuel em sua sabedoria. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos dentro da sua humildade. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e de perdão. Simbolicamente, Jesus continua dentro do seu pedestal de humildade, de simplicidade de espírito, como um anjo, um arcanjo, entre nós, mostrando à humanidade que continua lavando os pés da humanidade, quer dizer, mostrando, dando a lição, o grande exemplo da sua humildade como espírito puro, espírito superior. E ele continua, o espírito aqui é Emmanuel. Ora, o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente o homem que pisará sobre novas bases, novos alicerces, que é a doutrina do Cristo, o ensinamento do Cristo, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. O homem. E continua o Espírito Emmanuel. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas da evolução espiritual do homem. E continua o Espírito Emmanuel, para encerrar. Ora, tudo se renova na natureza. Tudo se renova. E a criatura humana compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real, que é a vida da honestidade, da sinceridade, da seriedade das coisas espirituais e das virtudes que Jesus ensinou e ele próprio deu o exemplo, vivenciou. É isso que o Espírito Emmanuel está passando para nós. E ele encerra. E então, como o apóstolo de Cafarnaum, Pedro, experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, simbolicamente, ele estava demonstrando que estava apreendendo, guardando, exemplificando, ou pelo menos estava se esforçando para exemplificar os ensinamentos do Cristo. E, portanto, após ele se recusar a Jesus lavar os seus pés, mas ele cedeu
cedeu, mostrando que também na vida nós devemos ser concessivos. Foi isso que Pedro quis mostrar, e ser concessivo significa também ser humilde e ser simples de coração. Essa é a mensagem que nós encontramos aqui, a ligeira mensagem do Espírito Emmanuel, aqui, em sua obra, através do médium Chico Xavier, que fala então da humildade e da simplicidade de espírito Jesus, mostrando as bases. E voltamos somente para memorizar, quando Jesus lhe fez a proposta que gostaria de lavar os pés dele, e se propôs, aí Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Dentro também da humildade de Pedro, dentro dos princípios da sua humildade, aprendendo com os ensinamentos do Cristo. Com a insistência do Cristo, quando Jesus lhe disse: se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo, deu-lhe uma grande lição. De um lado, humildade do lado de Pedro, que foi concessivo, permitiu que Jesus lavasse seus pés, e humildade do lado de Jesus. Então esta é uma mensagem para reflexão, porque as mensagens ou os ensinamentos do Cristo não foram somente para aquela época, nem menos para aqueles homens. Foi para toda a humanidade e para a posteridade, porque as lições de Jesus, na visão do Espiritismo, elas são espírito e vida. Se são espírito e vida, são lições de caráter eterno, para toda a eternidade. E nós hoje vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e aproveitamos aqui a oportunidade para responder uma pergunta de uma criatura. Ela pergunta: na visão do Espiritismo, nós encontramos em nosso e-mail, na visão do Espiritismo, o que quer dizer ressurreição da carne e ressurreição na carne? Essa é a pergunta, e uma pergunta muito inteligente, muito oportuna para esclarecimento segundo a visão do Espiritismo. Ora, a ressurreição da carne é um dogma das religiões dogmáticas, que consiste em, no dia de juízo, segundo o dogma, no dia de juízo, a alma dos mortos ressurgirem ou ressurgir no mesmo corpo. Ressurgir no mesmo corpo. Ora, nós estamos retificando, consertando aqui um probleminha na internet, mas voltou ao normal. Ora, a ressurreição da carne é o dogma das religiões dogmáticas, que consiste em ensinar que as almas dos mortos, no dia de juízo, elas ressuscitarão os corpos mortos que o tubarão comeu no mar e ficaram no espaço com aqueles astronautas, e todos os corpos no dia de juízo, aí a alma volta para animar aquele corpo e ir diretamente para o paraíso. Segundo as leis de Deus, isto é inteiramente impossível. Segundo a ciência humana, também é inteiramente impossível. E é inteiramente impossível quando se submete esse dogma à razão, à lógica. Como pode os esqueletos, no dia de juízo, a alma voltar a animar aqueles esqueletos e todos ganharem, sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço, às vezes sem nenhuma virtude, e ganhar imediatamente a salvação e irem para o paraíso? Essa é a ressurreição da matéria, a ressurreição da carne, do corpo que a terra já comeu, já destruiu. Mas o que o Espiritismo ensina é a ressurreição na carne,
levando em consideração o princípio de que ressurreição significa ressurgir, surgir novamente, surgir de novo. É o espírito que volta. O espírito que volta, quer dizer, em outro corpo, chama-se na carne, ou seja, a ressurreição, a volta do espírito, a volta da alma, em outro corpo, em outra matéria, renascendo sempre como uma criança, para começar tudo de novo. E o objetivo da reencarnação é fazer mudança, retificação nas almas que cometeram crimes nas encarnações passadas e voltam pela reencarnação para se recuperarem. Esse é o objetivo da reencarnação, até se tornarem anjos, arcanjos, na posição de um Cristo, mais um Cristo no universo. Atendendo à lei de progresso e à lei de evolução das almas, dos espíritos. Então a ressurreição, que o Espiritismo ensina, é a ressurreição na carne, é a reencarnação, é o renascimento. Porque é através da reencarnação que Deus perdoa os pecadores. Sem a reencarnação, nada se explica. E com a reencarnação tudo se explica com a maior facilidade. Aí a reencarnação é o perdão de Deus à humanidade. Esse é o perdão de Deus. Não é apagar os pecados só pela crença no Cristo. Jesus absorve os pecados do pecador, dos criminosos, dos mais terríveis criminosos, mas ele decora a Bíblia e tem fé no Cristo, e o Cristo absorve tudo. E se ele morrer, vai diretamente para o céu, ganha salvação. É contra as leis de Deus, contra as leis da natureza e contra a própria razão. Então, o que o Espiritismo ensina, atendendo aqui a pergunta do nosso companheiro, é a ressurreição na carne. Ressurgir o espírito em outro corpo e progredir sempre. É o que o Espiritismo ensina. Ressurreição da carne, como dissemos, é contra as leis da natureza, contra a ciência, contra a própria razão. E assim, mas a outra ressurreição, sentido de ressurreição também, que nos ensina Paulo o apóstolo, não é? É a ressurreição da alma através das visões, das aparições. Porque a base do Espiritismo é a manifestação dos espíritos. Os espíritos voltam. É um tipo de ressurreição. Ressurge, volta de novo para se mostrar à família, se identifica com a família através das criaturas que são médios videntes, médios de vidência, médios de escutar os espíritos. Aí os espíritos ficam dentro de casa porque não sabem para onde ir. Aí aparecem as criaturas, chama-se também ressurreição, que também o Paulo, o apóstolo, ensina na sua epístola aos Coríntios. E então nós encerramos aqui o nosso programa de hoje, que foi aqui a primeira parte do nosso programa, que foi a interpretação do texto do Evangelho pelo Espírito Emmanuel, bases, ou seja, a humildade de Jesus em se deixar lavar, ou de lavar os pés do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, dando a grande lição de humildade, de simplicidade de espírito, do mestre lavando os pés dos discípulos. Muita paz para todos e retornaremos com encontro com o Espiritismo, nova oportunidade. Muita paz para todos.